Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite. Estamos iniciando essa semana e nessa semana nós estaremos tendo essa semana de oração e nós estamos tratando como tema específico a semana chamada Semana Santa, né? Por que eu digo chamada Santa? Porque nós entendemos, irmãos, que toda a semana é santa para os santos, né? Não tem uma semana mais santa do que a outra. Mas se criou uma atmosfera, né, cheia de mistérios, de coisas, de invenções humanas, né, na qual é marcada essa semana chamada Santa. Então, nessa semana chamada Santa, muitas pessoas tentam não beber, algumas na realidade não bebem, né, na sexta-feira da Paixão. Outras pessoas, elas por exemplo, não comem carne, algumas tradições só comem peixe, né? Porque se comer a carne, está comendo o corpo de Cristo. E são muitas outras coisas que são coisas inventadas, que não são coisas bíblicas. Nós vamos, nessa semana, relatar o acontecimento da última semana de Jesus Cristo, antes da sua morte e da sua ressurreição. Mas entendemos, temos a certeza que todas as semanas, a semana deve ser santa, nós devemos nos santificar toda a semana. Não é num dia específico, numa semana específica, não. Tá? Então eu vou ser santo, eu vou procurar a santidade, eu vou procurar estar na presença do Senhor, uma vida de santidade todos os dias da minha vida e toda semana. Né? Mas essa semana é cercada com muitas coisas. Eu não sei se vocês lembram disso aí, mas há uma tradição, por exemplo, de malhar o Judas, né? Então fazem um boneco de pano, colocam lá na sexta-feira, penduram em algum lugar e tome pedra, tome pau, né? E Judas, parece que a maioria do Judas escapou essa semana, porque não podem aglomerar. Quem vai se aglomerar para malhar o Judas de pano vai ser preso. Então os bonecos do Judas escaparam essa semana, né? Alguns. Mas, queridos, é uma semana cheia de tradição, é uma semana cheia de coisas que não tem nem na Bíblia, né? Não está descrita na Bíblia, mas a gente vai ver, a gente vai contemplar, vai falar nesta semana, né, sobre os últimos eventos da semana antes da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um momento importante para a cristandade, é um momento importante para nós, né, nós relembrarmos isso aí, porque a Bíblia, a própria Bíblia diz que se Cristo não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa pregação. Então, foi um momento crucial da história do ser humano, da humanidade, e nós vamos estudar e vamos ver nessa semana. Vamos orar, pedir a graça e a misericórdia de Deus. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos por esse momento, te pedimos, Senhor, que tu fales poderosamente ao nosso coração. Ó Pai, nos direciona para que tenhamos uma semana abençoada, ouvindo, ó Pai, entendendo os acontecimentos dessa última semana. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Realçando que é a última semana do Ministério Público de Jesus Cristo aqui. Lembrando sempre, a gente deve estar sempre na nossa mente, que Jesus Cristo não morreu e está lá morto, não, coitadinho, está enterrado, que peninha de Jesus. Não, Jesus Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou e é nessa perspectiva que nós vamos estudar os acontecimentos desta semana, né? Desta última semana. Então, conforme interpretações bíblicas, estudos bíblicos, né, nós vamos começar os nossos eventos com o domingo. O domingo foi um domingo chamado Domingo de Ramos. Muita gente lembra disso, pessoal, vocês que são fizeram parte da Igreja Católica, e nós muito lembramos que é um domingo muito festejado, e eles ali fazem a chamada procissão de ramos, e cada um com seus ramos baseado, né, nessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Né, ali foi o evento que culminou. E esse evento ele já era predito
jumento, e até que Jesus Cristo entraria num jumento, né? O profeta Zacarias, lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, abra a sua Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia para ver o que é que diz aqui em Zacarias 9, versículo 9. Diga: alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Olha, justo, isso é no livro do profeta Zacarias, no Antigo Testamento. Justo e salvador, vírgula, pobre montado sobre um jumento. Olha aí, pobre montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. Então ele viria montado. Essa era a profecia. E vamos ver neste domingo a entrada triunfal de Jesus Cristo, né? Ele entra na cidade e nós vemos, né, que é montado num jumentinho, da mesma forma que falou lá em Zacarias. Está lá escrito em Marcos 21, versículo de 1 a 11. Tá? Se você puder fazer essa leitura, depois você faz essa leitura, você olha, veja essa leitura, que é uma leitura importante, né? Que comprova ali a profecia de Zacarias. Então, ele entrou, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Há um salmo também, o Salmo 118, ele relata, ele fala sobre essa entrada triunfal, que é um salmo messiânico, quer dizer, um salmo que se refere ao Messias, e nesse Salmo 118 você pode também encontrar e constatar essa entrada triunfal, né, de Jesus em Jerusalém. Né? Depois, à noite, Jesus Cristo ele voltou, aí foi para Betânia e lá Jesus Cristo dormiu. Na segunda-feira, os acontecimentos da segunda-feira, nós vamos ver que são vários acontecimentos, vários eventos que ocorreram na segunda-feira. Né? Entre as passagens, está a passagem lá de Mateus 21, versículo 18 ao 22, né? Que fala de onde Jesus, aquela passagem onde Jesus amaldiçoa a figueira. Então é uma passagem bastante conhecida e também podemos aplicar na nossa vida sobre a necessidade que nós temos de frutificar, de dar fruto, de estarmos fazendo aquilo que é para nós fazermos mesmo, né? Então, para dar fruto, para ganhar almas, então nós podemos fazer essa aplicação. Outro ponto importante que nós queremos realçar e queremos dar uma parada um pouco maior nesse tema, onde também na segunda-feira acontece a purificação do templo, que está lá em Mateus capítulo 21, do versículo 12 em diante. Eu vou ler. Diz assim: entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Queridos, é muito simples. Não há necessidade de estudos teológicos para nós entendermos o que Jesus está dizendo. O templo, a casa do Senhor, o lugar de adoração das pessoas, tinha virado um comércio, um lugar onde as pessoas iam para fazer comércio. Né? A intenção de muitos dos que estavam ali, daquelas pessoas que estavam colocadas, até autoridades eclesiásticas, elas ganhavam com aquele comércio, uma porcentagem daquele comércio ia para as autoridades eclesiásticas, né? Aquela cúpula religiosa, né, de hierarquia
superior. Então eles ganhavam porcentagem. Então aquele comércio, quanto mais comércio houvesse ali dentro do templo, mais dinheiro gerava e mais beneficiava aquelas autoridades, né? E o povo em geral que não compreendia que, em vez de se tornarem pessoas que estavam seguindo a Jesus Cristo, estavam mais preocupadas em ir para o templo para fazer comércio, né? Então ia para vender coisa, né? Iam para oferecer coisas. E, queridos, não é raro, não é uma coisa difícil de se encontrar pessoas que se achegam hoje nas igrejas evangélicas com o único intuito de vender alguma coisa, né? Então aqui é um lugar bom para vender, né? Então eu vou me acostar aqui nessa igreja porque aqui tem fulano, tem cicrano, tem beltrano, que eles têm condição, então eles vão comprar a mim, eles vão me... Né? E chegam às igrejas, são poucas, não são muitos, né? Quer ver uma coisa interessante? Você já viu algum... É difícil, mas existe sim, claro. Eu estou falando aqui com as honrosas exceções, tá? Honrosas exceções. Existe exceção. Nós não podemos generalizar. Mas é muito difícil você encontrar um político numa igreja pequena, né? Ele sempre escolhe uma igreja grande para ele estar. Por que o político está lá? Porque ele tem voto. Então ele está comercializando o seu voto, ele está ali votando. E queridos, para não falar das pessoas que chegam na igreja e entram na igreja, né, e tal, vamos falar também dos mercenários, daquelas pessoas que se dizem pastores, que se tem o título de pastores, imbuídos como pastores, como pregadores da palavra, mas que na realidade são simplesmente mercenários, pessoas que fazem, mercadejam a palavra de Deus. Então, homens multimilionários hoje, muito dinheiro mesmo, dinheiro, que você e eu, nós não podemos nem imaginar o que é, às custas da venda, né, e do comércio com a igreja, vendendo um pedaço do céu, outros, uma igreja aí, há algum tempo vendeu um pedaço do céu. Você loteou o céu e vendeu indulgências, vendeu salvação, vendeu pedaço, áreas privilegiadas no céu. E hoje não é difícil não, é cruz que faz com que o carro não se quebre, é bombom do amor, é vassoura que varre o cão, o que você imaginar tem hoje, né? Então o cara tocou, cantou, deu um dó, um loló, botou a conta da igreja na televisão, pronto, aí é meio mundo de gente, infelizmente, muitos crentes da nossa igreja, não só da igreja do Nazareno, estou falando da nossa igreja no geral, assiste uma programação na televisão, não sabe nem quem é, pega a conta para depositar dinheiro, né? E eu achei interessante ontem na pregação do pastor Pontes, né? O dinheiro sai do objetivo, né? Ou seja, em vez de estar abençoando uma obra missionária, né, com consistência, que realmente é missionária, e missionários que estão no campo, aí começa a jogar dinheiro para A ou B, que de repente você não sabe nem de onde vem, para onde tu vai, quem tu é, e aparece na TV e fala gló, 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 glu, glu, glu. Pronto, meu amigo, aí toma dinheiro e a obra do Senhor, né, que os verdadeiros homens e mulheres de Deus que estão fazendo a obra do Senhor, né, com integridade, ficam em dificuldades. A igreja de Nazareno, por exemplo, teve uma grande dificuldade há algum tempo aí, teve que realmente ver umas propriedades e refazer algumas visões, ela teve que ela teve que tirar missionários do campo, trazer para a sede, trazer para casa, porque não tinha como sustentar esses missionários algum tempo atrás, né? Passou por essa dificuldade, né? Embora a igreja de Nazareno ela tenha um potencial firme, forte, né? Ela tem várias universidades, mas pesou, eram 700 famílias de missionários no campo, mas tá lá.
Aí, infelizmente, pessoas da igreja dando dinheiro para não sabe nem para quem, pedindo me a conta que eu vou, aí manda mesmo. E tá lá, a turma enricando e fazendo comércio. Aí Jesus Cristo chegou naquela época com um ambiente igual a esse. E meu amigo, meu amigo, pegou pesado. Pegou pesado, pegou pesado. Há uma passagem que diz que ele usou até o chicote, né? Foi de chicote mesmo. Porque é um absurdo, uma coisa absurda, uma coisa fora do comum, uma coisa totalmente fora de contexto. Tanto quem vai para a igreja para fazer comércio, né? Como os líderes que estão na direção fazendo um comércio, fazendo da igreja uma verdadeira empresa, né? E a gente viu nessa pandemia aí muita gente se revelando, né? Dizendo para que veio, né? E comendo dinheiro aí perreado porque estava fechado, fechou uns dias, meu amigo, foi uma novela, viu? E teve nego, infelizmente, até da nossa igreja, que teve que ir lá ajudar o pobrezinho que não podia, coitado, né? Dá até pena. Aí o coitadozinho tava. Aí foi ajudar o neném. E a igreja, e o trabalho de missões da igreja fica a desejar, né? Mas foi isso que Jesus Cristo falou, queridos, nessa segunda-feira, quando Jesus Cristo chegou, né, expulsou os cambistas, né, do templo. E foi um dos eventos da segunda-feira. Também depois Jesus saiu e ele voltou para Betânia, né? Não era distante, muito distante não, viu? De Jerusalém para Betânia não era muito distante não. Então Jesus Cristo vinha e voltava, não era uma distância longa, era perto. Então Jesus voltou, dormiu. Então esses foram os eventos do domingo e da segunda-feira. E você pode pegar essas referências bíblicas que estão aí e pode estudar, ver e compartilhar com outras pessoas. Então, o que nesta noite eu queria que a gente orasse é para que despertasse em nós o verdadeiro sentido e que nós possamos ter sabedoria e maturidade aonde nós vamos investir. Vamos orar para que Deus continue abençoando e que as pessoas que estão se aproveitando, infelizmente, porque nessa questão, queridos, tem pessoas inocentes mesmo, eu acredito que sim, né? Eu acredito que tem pessoas inocentes que estão dando o dinheiro ou deixando esse comércio no templo, com a casa de Deus, porque são inocentes, tá? Tem, mas são poucas. Hoje em dia não tem ninguém mais besta não. Se você está jogando dinheiro lá, se você é crente, você sabe da necessidade missionária, você vai porque quer, né? É uma opção sua, né? Você faz o que você quer com o seu dinheiro, é uma opção sua. Mas que nós tenhamos cuidado para que a gente não está incentivando ministérios que são verdadeiro lugar de negociata, né? São verdadeiras pessoas que mercadejam a palavra do Senhor. E contra isso, Jesus Cristo foi duro. E eu estou sendo duro. E eu vou ser duro, né? Porque não é isso que Deus espera de mim. Nem que eu faça comércio dentro da igreja, nem que eu permita comércio como sacerdote, nem que você esteja entregando o seu dinheiro, dando seu dinheiro para pessoas que estão usando desse tipo de conduta. E o Senhor disse, olha, a minha casa é casa de oração. Então, essa foi a segunda-feira. Esse foi o domingo e a segunda, a entrada triunfal e esses eventos aqui da segunda-feira. Então, nós vamos orar nessa noite, vamos pedir a Deus as suas misericórdias sobre a nossa vida, que nos dê sabedoria, que nos dê maturidade, tá? Maturidade, para que nós possamos realmente direcionar as nossas ofertas. Nós vamos ter no final do mês uma oferta de Páscoa que vamos enviar para a sede e assim até desafio você a estar ofertando para a sua igreja, tá certo? Direcionando as suas ofertas, o seu dízimo para a sua igreja, tá? E aqui você sabe o que a Igreja do Nazareno conhece, tá?
Às vezes você está ofertando para quem você nem ouviu nem falar. E nós vamos todos juntos orar, pedir a Deus que nos ajude, a começar em mim, em você, em todos nós, que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos administrar nossas finanças e fazer aquilo que nós temos que fazer da forma correta, né? O Senhor puxou a orelha lá dos cambistas, falou sério, né? Falou para os sacerdotes. E nesta noite que nós possamos, eu vou pedir para que nós oremos pelos sacerdotes, pela visão certa do ministério pastoral, e que nós possamos entender o que é uma igreja de verdade, né? Qual o objetivo da igreja, qual a nossa função como membros e como líderes e como os pastores desafiados por Deus, né? Quero agradecer a Deus por você estar conosco aqui nessa segunda-feira. É um momento importante para nós. Que Deus continue. Aproveito para mandar os meus sinceros votos de parabéns para nossa irmã Iraneide, que está fazendo mais um ano de vida hoje. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Josafá, de Iraneide e de toda a sua família. Vamos orar, irmãos. A gente veio aqui hoje para orar, para buscar, né, subsídio na palavra de Deus, para que tenhamos uma vida mais direcionada para fazer a vontade de Deus, né, e buscar pelos pedidos de oração. Primeiro pedido de oração hoje, orar por nós líderes, para que nós possamos ter um direcionamento. E pedir a Deus que dê sabedoria a todos nós, para nos orientarmos e sabermos como investir o dinheiro na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe. É muito bom estar com você. Vamos orar?